Senhor, quero deixar mais uma vez uma palavra ao seu coração e encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo 16, aliás, no capítulo 13, versículo 6. Provérbios, capítulo 13, versículo 6, diz assim: A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Então, nós estamos diante de um provérbio que foi escrito pelo sábio Salomão. O livro de Provérbios, vários conselhos práticos, que nos traz grande entendimento, e essa palavra que Salomão nos deixa é algo interessante, porque ele diz que a justiça guarda o que é sincero no seu caminho. Ou seja, aquele que age de forma correta, cumprindo a lei, em todas as ocasiões, ele não terá grandes transtornos, diferentemente daquele que comete o pecado, comete a transgressão, aquele que é infrator. Infelizmente, a sociedade brasileira, nós brasileiros, valorizamos o jeitinho brasileiro, passar a perna, querer tirar vantagem em tudo. E hoje a gente vê, meio que de forma tardia, mas gratificante a gente vê isso, que o Poder Judiciário hoje está tendo poder de condenar algumas pessoas, apesar aí dessa nova decisão do STF de não poder prender mais quem foi condenado em segunda instância, ainda pode recorrer, E aí quem tem dinheiro, infelizmente, no nosso país não fica preso. Se ele tiver dinheiro para recorrer, ele vai recorrendo em liberdade. E é um caso complicado, Isso aí é um incentivo à impunidade, mas é só no nosso país mesmo que acontecem essas injustiças, E que vem dentro da própria justiça, Mas quando a gente leva esse versículo na questão espiritual, o único que pode justificar alguém é o Senhor Jesus Cristo. E através da morte dele na cruz do Calvário, ele justifica aquele que crê nele. Então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então a justiça que Deus atribui a nós não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós praticamos boas obras, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, nós só somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, essa justiça de Deus nos dá a oportunidade ou o privilégio de termos a salvação em Cristo Jesus. E essa é a maior dádiva que um ser humano pode ter. A segurança da salvação, a certeza da salvação. E ele diz: a impiedade transtornará o pecador, porque o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Se nós analisarmos o que escreveu o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, ele finaliza aquele versículo, lá no versículo 23, ele finaliza o capítulo 6 dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, todas as pessoas que vivem dominadas pelo pecado, porque Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, mostra que existem duas leis: a lei do espírito e vida e a lei do pecado e da morte. Todo ser humano ou está debaixo da lei do espírito e vida, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e vivem para Deus, ou estão debaixo da lei do pecado e da morte. A única oportunidade ou a única forma do homem se sair da lei do pecado e da morte é aceitando Jesus. Aí ele passa, ele sai daquela situação de miséria, de morte espiritual e passa a ter a vida espiritual. Então é importante que essa justiça de Deus, que essa justiça seja atribuída a nós, e através de Cristo e pela nossa fé em Cristo Jesus, aí sim, ela vai guardar aquele que é sincero no seu caminho, porque o nosso caminho vai ser agora o caminho de obediência, de santidade, de santificação, e Deus vai nos abençoar de uma forma poderosa. Mas aquele que viver no pecado, ele vai morrer.
E essa morte não é a morte física que eu estou me referindo, mas a morte eterna. O distanciamento eterno de Deus é ser lançado no lago de fogo junto com o inferno e os demônios que para lá estarão e que para lá irão. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abra os seus olhos, que você veja a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.